São tempos difíceis em que a gente teve que se recolher, mas em nenhum momento a justiça do trabalho se encolheu. Pelo contrário, dentro de milhares de casas, em espaços improvisados e às vezes meio bagunçados, a gente segue firme em nossa missão institucional. Estamos garantindo que trabalhadores que estão nas ruas, por todos nós, recebam equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool gel.
Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, destinamos para ações de combate à pandemia milhões de reais, remanescentes de ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de condutas. Atuamos para que os direitos de empregados e empregadores sejam protegidos nesse cenário de tantas incertezas econômicas. Com os recursos tecnológicos disponíveis, estamos aprendendo que existem muitas formas de estarmos presentes e conectados. Somos a Justiça do Trabalho e nos reinventamos todos os dias. A Justiça do Trabalho não para. Olá, bem-vindo ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas. Você sabia que a Justiça do Trabalho brasileira está dividida em 24 tribunais trabalhistas? O TRT-15 é o único sediado em uma cidade do interior do país. Sua sede, com 17 andares, abriga a presidência, as vice-presidências administrativa e judicial, a corregedoria regional, a ouvidoria, a escola judicial, os gabinetes dos desembargadores, as câmaras de julgamento e o plenário do tribunal. Vamos conhecer um pouco dela? Estamos agora no 3º andar, que abriga o plenário Ministro Coqueijo Costa. É aqui que os desembargadores da Corte se reúnem para sessões de julgamentos e deliberações administrativas e judiciais. Compõe o 2º grau 55 magistrados. Com capacidade para 200 pessoas, o plenário cedia também as sessões solenes de abertura do ano judiciário, posses, seminários jurídicos e demais cerimônias. Nesta sala, no mesmo andar, acontecem as sessões de dissídio coletivo a cargo da vice-presidência judicial. Uma marca do TRT é a produção de jurisprudência robusta e inovadora, sobretudo no campo do direito coletivo do trabalho. Quer saber mais? Pesquise os processos da Embraer, Shell BASF e da Odebrecht, que tramitaram na 15ª Região. Finalizamos essa primeira etapa da nossa visita virtual no Espaço Cultural do TRT-15, que exibe obras de um acervo permanente e que recebe periodicamente exposições de artistas brasileiros. E por falar em cultura, vamos dar uma olhada na nossa biblioteca. Formada por milhares de títulos, a Biblioteca Adélio Maranhão conta com as principais obras jurídicas do direito trabalhista, com apurada curadoria, à disposição do público interno e externo para consulta e empréstimos. O Centro de Memória, Arquivo e Cultura, o CEMAC, fica no 4º andar do edifício sede do Tribunal. Criado em 21 de outubro de 2004, com o objetivo de recolher, preservar e garantir o acesso aos documentos produzidos pelo Tribunal, estando intimamente ligado ao estabelecimento do Programa de Gestão Documental da instituição, que preza pela implementação e divulgação de práticas e políticas de gestão da informação, com o intuito de racionalizar recursos humanos e materiais no que diz respeito à organização e ao gerenciamento de documentos. Isso se faz necessário, especialmente por conta da falta de espaço físico para armazenamento da documentação produzida pelo Tribunal, o que justifica o tratamento arquivístico dado ao acervo, sendo crucial a adoção de metodologias que garantam a guarda permanente de documentos de valor histórico. Há também mobiliários em exposição, como uma mesa de audiência utilizada pela antiga Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí em 1944, além de livros, máquinas antigas e vestes talares. Com uma área de 227 metros quadrados, o CEMAC recorreu a padrões contemporâneos da museologia, utilizando uma linguagem inovadora caracterizada pelo dinamismo e interação com o público. Um dos muitos materiais para consulta, com textos manuscritos, remontam ao processo trabalhista número 17.442, protocolado no Conselho Nacional do Trabalho em 1936,
e que tem como parte um ex-funcionário da antiga Estrada de Ferro de Araraquara. Por meio de recursos audiovisuais, painéis fotográficos e totens interativos, o espaço revela a história do trabalho, o processo de industrialização, as conquistas dos direitos sociais do século XX e a representação do trabalho em Campinas, entre outros temas. O amplo acervo convida para uma viagem pela história da Justiça do Trabalho e, em especial, do TRT da 15ª Região. Boa tarde. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à inovadora visita de estudantes virtual ao TRT da 15ª Região. É uma satisfação poder contar com a audiência de todos. Queremos anunciar que a excelentíssima presidente do TRT da 15ª Região, desembargadora Ana Marílis Vivarqua de Oliveira Gula, terceira mulher a dirigir esta corte, infelizmente, por motivos alheios à sua vontade, não pôde estar presente hoje, mas deixou um texto, uma mensagem a todos os nossos visitantes que passo a reproduzir. Olá, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação recebê-los no TRT da 15ª Região. Nosso tribunal é o segundo maior do país em estrutura e movimentação processual, onde seus desembargadores, juízes e servidores têm papel decisivo na proteção dos direitos trabalhistas de cerca de 22 milhões de cidadãos, espalhados por 599 municípios do interior paulista. Vocês sabiam que no ano de 2020, tão atípico, assolado pela pandemia do novo coronavírus, o nosso tribunal distribuiu aos reclamantes 4,8 bilhões de reais, sendo mais de 2 bilhões por intermédio da conciliação? Pois o TRT-15 é referência nacional no desenvolvimento de metodologias consensuais de solução de conflitos, priorizando o entendimento em todas as fases do processo. Temos 15 centros de conciliação na jurisdição e uma parceria inédita com o Instituto Toledo de Ensino de Botucatu possibilitou inaugurar um centro de conciliação dentro da Faculdade de Direito, com participação direta dos alunos locais. Outro ponto que merece destaque é a atuação social do tribunal, que mantém 3 frentes, promovendo ações de conscientização para a erradicação do trabalho infantil no Brasil, o enfrentamento da exploração de trabalhadores em condições análogas às de escravo e a prevenção de acidentes do trabalho. Mas temos muitas coisas mais para compartilhar com todos vocês. Continuem acompanhando a visita para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigada e voltem sempre. E dando sequência à nossa visita, teremos agora a exibição do vídeo institucional do TRT-15, salientando que o presente material contém alguns dados que já estão sendo atualizados para a nova versão. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região foi instalado em 5 de dezembro de 1986. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades de todas as esferas do poder público, advogados, magistrados e servidores. A criação do TRT da 15ª decorre do processo de migração da economia paulista para o interior, até então sob jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. Com o desmembramento, o Estado é o único que possui 2 tribunais trabalhistas no país. A jurisdição atinge 599 municípios paulistas, cerca de 95% do território do estado, onde reside uma população superior a 21 milhões de pessoas, uma das maiores entre as 24 regiões de atuação da Justiça do Trabalho. A 15ª está dividida administrativamente em 8 circunscrições: Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Araçatuba e Presidente Prudente, que abrigam empresas de todos os portes e ramos, gerando aproximadamente 18% do PIB nacional. Campinas
Com mais de 1 milhão de habitantes, é sede da região metropolitana formada por 20 municípios, além de importante berço de produção e difusão do conhecimento, impulsionado pela presença de universidades como a PUC e a Unicamp. Para intermediar as relações entre capital e trabalho, o Tribunal da 15ª conta com a atuação de 55 desembargadores, 371 juízes de primeiro grau e mais de 3.600 servidores do quadro efetivo, e já recebeu, desde sua instalação, cerca de 6,5 milhões de processos. A maioria dos processos que chega ao tribunal refere-se aos recursos ordinários, em que se busca a modificação das sentenças proferidas nas varas do trabalho. O TRT vivencia, assim como toda a Justiça do Trabalho, um processo de evolução, tendo a tecnologia como grande aliada. Sempre esteve na vanguarda, sendo pioneiro, tanto na forma de julgar, quanto no desenvolvimento e aprimoramento de recursos tecnológicos. Foi o primeiro tribunal trabalhista do país a dividir as turmas em câmaras, dobrando o número de órgãos julgadores. Foi ainda a primeira corte de grande porte a operar com processo judicial eletrônico em 100% de suas unidades de primeira e segunda instâncias. O sistema também já está disponível em aparelhos celulares, por meio do aplicativo gratuito Justiça do Trabalho Eletrônica, JTE. Trabalhadores, advogados e empresas têm acesso à movimentação processual, a decisões proferidas e a outros documentos. Inovações exigem aprimoramento constante e o Tribunal investe tanto na capacitação de magistrados e servidores, quanto em colaboradores e terceirizados. Buscando propiciar uma prestação jurisdicional mais efetiva e atento à regulamentação de políticas de conciliação na Justiça do Trabalho, o TRT criou os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, os CEJUSCs, que priorizam a conciliação e a mediação como instrumentos efetivos de solução de litígios. A Corregedoria Regional, por sua vez, está incumbida das funções de inspeção, fiscalização, orientação e correição permanentes nas unidades judiciárias, desenvolvendo um trabalho de atendimento direto às partes e advogados nas próprias varas trabalhistas durante as correições. Para administrar o programa de gestão documental e preservar a história da Justiça do Trabalho, o Tribunal conta com o Centro de Memória, Arquivo e Cultura, o CEMAC, que possui uma extensa gama de documentos para pesquisa e um importante acervo disponível à sociedade em geral. Por meio de recursos audiovisuais, painéis fotográficos e totens interativos, o espaço convida para uma longa viagem pela história da Justiça do Trabalho. A Escola Judicial, que é o órgão responsável pelo aprimoramento profissional de magistrados e servidores, também organiza as visitas de estudantes. O TRT se destaca no cenário nacional pela contribuição prestada à ciência jurídica brasileira. Foi pioneiro ao promover em 1993 o Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, que é realizado a cada 2 anos. Já o Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho é promovido anualmente desde 2001. A 15ª busca atingir um alto nível de credibilidade junto à sociedade, sendo reconhecida como justiça trabalhista célere, acessível, efetiva e transparente, com qualidade e inovação, garantindo o exercício pleno dos direitos de cidadania e valorização das pessoas. Assim, o TRT-15 se consolida como a segunda maior corte trabalhista brasileira em estrutura e volume processual, cumprindo sua missão de atuar como agente pacificador de conflitos e distribuidor da justiça social. Acompanharemos agora um rápido clipe com imagens de visitas presenciais de estudantes ao nosso tribunal. Lembram do antigo normal? Esperando que em breve possamos novamente acolher a todos em nossas instalações.
dando prosseguimento ao nosso evento, teremos agora uma apresentação especial sobre uma das joias do nosso tribunal, o CEMAC, Centro de Memória, Arquivo e Cultura. E quem vai nos falar sobre esse tesouro é a colega Cristina Pera. É com você, Cris. Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos, bem-vindo à visita e bem-vindos ao Centro de Memória, mesmo que seja de modo virtual. Eu queria dizer primeiro que o Centro de Memória ele está ligado ao Programa de Gestão Documental do Tribunal. Em linhas simples, gestão documental quer dizer que você tem que gerenciar a informação produzida pelo tribunal, não importando o suporte que a gente diz, né? Não importando se é no documento papel ou se é no documento virtual, se é no processo judicial, se é no ofício ou se é no PJE, né? E por conta disso, os documentos que são considerados de guarda permanente e históricos devem ser preservados para o resto da vida. Por isso, o Centro de Memória foi criado para cuidar desses documentos, seguindo as normas de gestão documental, gestão arquivística, e também criado para expor essas joias para vocês. Que pena que vocês não podem estar no nosso espaço, que foi recém-inaugurado, na sede judicial, e com uma proposta muito mais interativa. A gente pensou em contar a história do trabalho de forma mais interativa. Nós temos uma exposição permanente e uma exposição temporária. Nessa exposição permanente, nós temos os painéis do fotógrafo Cristiano Júnior, que retratam escravos de ganho, lembram? Aqueles escravos que tinham os tabuleiros, que vendiam doces na cidade e parcela do ganho deles revertia para que eles pudessem comprar sua própria alforria, né? Além disso, nós temos painéis que contam a evolução do trabalho durante a história. Nós temos trechos de filmes, e desde a escravidão até hoje, que estão na Revolução Industrial 4.0, se fala na Justiça 4.0, e nós temos agora os robôs e a inteligência artificial. Então, tudo isso a gente tenta contar um pouquinho no Centro de Memória, né? E, além disso, nós temos um painel dedicado ao fotógrafo Assis Horta. Ele tirava fotos de trabalhadores para a carteira de trabalho e convidava esse trabalhador e a sua família para fazer um retrato de família no estúdio que ele tinha. Naquela época, esse retrato de família era muito importante, né? E dava algo precioso, uma estima muito grande para o trabalhador e para a sua família, tá? Mas, contando assim, não é a mesma coisa. Eu vou pedir para o Pedro passar 3 videozinhos para vocês darem uma olhadinha no nosso espaço e curtirem um pouquinho. Pode ser, Pedro? Este espaço reconstitui com o mobiliário original uma sala de audiências da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí, no ano de 1944. O Painel da Memória é um projeto que convidou magistrados e servidores a se transformarem em colaboradores ativos do Centro de Memória, trazendo registros fotográficos de familiares e antepassados exercendo seus ofícios. O painel Antônio Ferreira Cesarino Júnior faz uma homenagem ao ilustre campineiro, expoente jurista e professor da Universidade de São Paulo. Foi o sistematizador do direito do trabalho no Brasil e inovador na metodologia do ensino do direito. Foi só um pouquinho, eu sei, mas espero agora, dentro da possibilidade da permissão da Portaria 35, mediante agendamento, uma visita de vocês ao espaço do Centro de Memória, na sede judicial, no 4º andar. Agora, eu vou falar um pouquinho da nossa exposição temporária. A gente buscou retratar a atuação da Justiça do Trabalho não só no ato de exercer a jurisdição, de julgar processos. A Justiça do Trabalho, ela tem uma atuação muito importante
e essa situação social. Então, nós fizemos uma exposição temática sobre os comitês de garantia de direitos sociais. Tá? Para cada comitê, nós temos peças, nós temos um vídeo retratando o trabalho essencial desses comitês, mas o mais importante, como o Roberto diz, a nossa joia é o processo judicial. Então, nós temos 3 processos emblemáticos que retratam o trabalho desses comitês. Eu vou falar um pouquinho sobre um processo, uma ação civil pública proposta contra uma construtora que aliciava trabalhadores, e vieram para cá, então, 74 trabalhadores para trabalhar na construção civil. Ocorre que eles trabalhavam de forma exaustiva, condições degradantes, estavam ver as fotos dos autos, dos banheiros, meu Deus. E havia servidão por dívida. Isso hoje, agora, recentemente. E este é o trabalho do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo Contemporâneo, que busca, através de medidas efetivas, acabar com essa situação. Também vou falar um pouquinho sobre um outro processo, também é uma ação civil pública, do caso Gedeão. Quem já assistiu às visitas anteriores vai poder curtir até a primeira visita que a doutora Márcia falou sobre esse caso. Eu vou só resumir, era um menino de 12 anos que trabalhava na lavoura, num sítio, montando caixa de tomates. Montando. De repente, um prego voou dentro do olho dele. E o que aconteceu? Ele deu uma infecção, perdeu a visão, quase perdeu a outra, e por conta de uma sentença muito importante, foi reconhecido que este menino, apesar de não ter idade para trabalhar perante a lei, né, mas foi reconhecido que ele tivesse uma carteira de trabalho, que fosse expedida a carteira de trabalho e feita anotação para fins previdenciários. Muito interessante esse caso e também muito triste. Mas o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil busca mudar essa realidade. E agora eu vou falar também sobre o nosso processo emblemático, importante, sobre o caso Shell Basf, que retrata o trabalho do Comitê de Trabalho Seguro, perdão, né? Sobre o trabalho seguro. E o processo está no Centro de Memória, e agora eu vou passar a palavra para vocês, para o Roberto, perdão, para que ele passe, então, a palavra para pessoas muito importantes que atuaram neste processo, e como uma história muito triste, acabou por meio da Justiça do Trabalho e por meio de pessoas importantes e especiais, gerou frutos positivos. Então, Roberto, com você, e espero vê-los todos no Centro de Memória. Um beijo a todos. Muito obrigado, Cris, pela apresentação do nosso tesouro. E continuando a nossa visita, e antes ainda de passarmos para as pessoas que vão apresentar esse projeto para vocês, nós pedimos a atenção de todos para a exibição de um trecho da obra Lucro Acima da Vida. Paulínia é uma cidade no interior de São Paulo, a 118 quilômetros da capital e com cerca de 73 mil habitantes. Localiza-se numa região industrializada, geradora de 9% do PIB brasileiro. É chamada de cidade feliz, considerada tranquila, com bonitas áreas de lazer. Também se destaca pelo projeto Polo Cinematográfico. Na Paulínia Feliz se esconde uma triste realidade. Paulínia concentra indústrias com grande potencial poluidor. Relatórios sobre a qualidade do ar apontam altos índices de ozônio na atmosfera. Por trás da magia do cinema, há uma história que muitos querem esconder. Essa é uma história real.
Estamos aqui em frente ao antigo site da Shell Química. Hoje é considerada uma das áreas mais contaminadas do país, né? Essa contaminação ocorreu devido a vários vazamentos de produtos. Por se tratar de uma empresa de agrotóxico, e várias embalagens que eram produzidas nesse site eram de vidros. E havia muita quebra de vidro e derramamento de produtos. Então houve um vazamento, derrame de produto e veio a contaminar o solo, né? Nesse site passou em torno de 844 trabalhadores, incluindo trabalhadores efetivos da empresa e prestadores de serviço, empresas terceirizadas, que hoje, supostamente, por estar exposto numa área considerada das mais contaminadas, possa ter alterações de saúde para o futuro. Aqui era o antigo condomínio Recanto dos Pássaros, né? Essa área aqui é em torno de 66 chácaras que foram adquiridas pela Shell, que foram interditadas em 2003 pela prefeitura, e aí a Shell começou a comprar essas chácaras. Hoje existe somente 2 ainda que não foram adquiridas pela Shell. E, inclusive aqui nessa esquina aqui existia uma chácara muito bonita com piscina, campo de futebol, que foi demolida completamente, que foi comprovado que estavam contaminadas, né, por pesticidas. A Shell foi construir lá, mas a gente não sabia de nada, o que ela ia fazer. A gente não sabia de nada. E eu me lembro que desde o começo que ela se instalou lá, tinha chaminé que saía muita fumaça, muito cheiro ruim, muito cheiro de veneno. Eu tive meus filhos, um em 78 e outro em 80. O mais velho principalmente vomitava dia e noite. A gente não sabia o que era. Bom, eu entrei na Shell no dia 20 de 4 de 77. E nós descobrimos a respeito da contaminação quando? Depois que nós saímos, porque até então, o que ela pregava dentro da empresa? Ela pregava que a empresa era limpa, dentro das normas, a parte da poluição era tudo à base de ppb, quando nós descobrimos que era tudo à base de ppm. ppm é o quê? Parte por milhão e não parte por bilhão, como ela pregava. Na verdade, a Shell ia vender sua planta em Paulínia, e aí, quando ela foi fazer a venda da empresa, da unidade, ela acabou tendo que fazer uma autodenúncia que ela havia contaminado o meio ambiente. A legislação brasileira obriga as empresas a fazerem esse tipo de protocolo, e no momento da venda, quando foi se verificar a situação da planta, foi feita a autodenúncia. Aí, posteriormente, verificou-se que a autodenúncia era restrita, né? Não demonstrava realmente o que estava por trás, o grande dano, não só ambiental, mas como a saúde dos trabalhadores, que foi bastante afetada. No Brasil, 80% da indústria química se instalou na década de 70. A Shell começou a operar em Paulínia em 1977, numa área às margens do rio Atibaia. Utilizava aldrin, bidrin, dieldrin e edrin na fabricação de pesticidas. Em 1975, esses produtos já haviam sido proibidos nos Estados Unidos, quando a Agência de Proteção Ambiental confirmou riscos à saúde dos seres humanos. Um ser humano nos Estados Unidos é um animal racional com capacidade de criação, habilidade para manipular objetos e sociável por natureza. O lixo químico perigoso para ele foi despejado em países em desenvolvimento como o Brasil. Um ser humano em países como o Brasil é um animal racional com capacidade de criação, habilidade para manipular objetos e sociável por natureza. Em 2001, quando fui chamado pela Prefeitura Municipal de Paulínia, inicialmente para atender a população que morava no entorno da empresa em questão. Quando nós viemos aqui, os moradores tinham queixas de que a água que eles bebiam tinha um gosto horrível e lembrava perfeitamente produtos químicos. E tinha várias patologias que eles mesmos diziam, várias alterações de saúde, que não é compatível, vamos falar, se fosse um ambiente não contaminado por produtos químicos. Bom, a primeira coisa que a Shell fez é um mandado de citação de obrigação de fazer, me obrigando a vender a propriedade para ela, que ela tinha mandado avaliar, mandando vender a propriedade para ela por um valor que ela estipulou. Ela falou, ó, avaliei, vale X, seu dinheiro está aqui.
Eu falei, eu não quero vender. Eu estava morando aqui. E com esse dinheiro eu não compro outra chácara igual a minha. Me ofereceu um tanto em dinheiro, mas com a condição de eu abrir mão de tudo, de saúde, de tudo que pudesse imaginar. Então, eu trabalhei na Shell e depois BASF, né, numa média de 17 anos. E mesmo com a utilização de máscaras e macacão, tudo, a gente recebia respingos e sentia o vapor dos produtos ainda, mesmo com a utilização das máscaras, né? Eu trabalhei na Shell há quase 18 anos. Eu peguei o menino que o vaso transbordo de produto, caiu em cima dele. Eu tive que arrastar ele, levar para um chuveiro de emergência, dar um banho nele e buscar roupa para ele poder... Né? Esse tipo de situação é escondido. Sempre aconteceu dentro da fábrica. Respingo, transbordo de vaso. A Sheila comenta que ela ia colocar, praticamente ela estava jogando no solo, base chão, meio quilo de aldrim, praticamente 12 endrins da vida lá, por hora. Então ficava o quê? Como a fábrica girava 24 horas no início, praticamente 12 quilos por dia de produtos era jogado no chão. Eu trabalhei de 86 a 95. O nível que nós ficamos exposto está 160 vezes acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. Eu trabalhei na Shell durante 9 anos. A cozinheira me alertou que todo dia de manhã ela tinha que chegar e abrir a torneira, esperar uma meia hora para a água ficar clara, para ela poder fazer o café e preparar a comida para a gente. Daí eu pedi para ela me colher um copo dessa água. E ela me colheu. Quando eu vi o copo de água, quase que eu caí dura. Era uma água preta, escura, que nem café. São diversas provas que já foram produzidas e que nos levam à convicção de que essa população tem que ser acompanhada. Existem 20 milhões de substâncias químicas conhecidas. Cerca de 200 mil são usadas mundialmente. O uso indevido, as más condições de armazenamento, a exposição sem proteção podem ser letais. As substâncias químicas são jogadas no ar. O ar que respiramos. No solo. O solo onde plantamos. E nos rios. Os rios que fornecem a água que bebemos. O resultado? Câncer, leucemia, anemia, conjuntivite, asma, náuseas, fibrose pulmonar, dermatites, queimaduras, hepatite. A chaminé era em frente da minha casa, em frente do meu portão. Então, eles queimavam as coisas, vinha tudo em brasa. Caía em casa, a gente chamava de vagalume vermelho, porque vinha tudo em brasa, eu com meus filhinhos pequenos. E aí ficava, acho que toda essa contaminação, tudo que a fuligem do que eles faziam lá dentro, ou mesmo na fumaça dos incineradores, ficava em cima das plantas. Eu não podia encostar numa árvore, num capim, numa folha, que eu ficava em carne viva. Na ocasião, cerca de 82% tinha sintomatologia e tinha resultado positivo nos seus exames, confirmando então que tem um quadro de intoxicação crônica exógena. Então, o que se faz com essa população? Se espera adoecer para daí falar que existe um nexo causal? Não, na realidade se acompanha essa população e se previne esse adoecimento. Em 92 começou a alteração de número de plaquetas, que veio subindo, né? Subindo aí até 95, 96, né? Que chegou a um nível já máximo que atingiu, né? E nível de enzimas do fígado também, né? Depois veio a notícia que o meu baço estava aumentado, né? E em 98 eu tive uma vasculite cerebral, né? Depois dessa vasculite, o que sobrou de sequela foi umas convulsões parciais, né?
Não é fácil, mas vamos lá. Então, para a gente entender melhor essa história, é que ouviremos a excelentíssima desembargadora do TRT da 15ª Região e diretora da nossa Escola Judicial no biênio 2018-2020, doutora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa. É com a senhora, Obrigada, doutora. Roberto. Boa tarde a todos. É com muito carinho e reverência que eu cumprimento o diretor da Escola Judicial, Dr. João Batista Martins César. Não é? Cumprimento toda a equipe da Escola Judicial com quem eu tive a graça e o orgulho de trabalhar. Então, recebam todos o meu mais profundo carinho. Hoje eu cumprimento efusivamente duas pessoas que vão dividir comigo essa jornada, que é o Dr. Ronaldo Lira e o Frei Francisco. Eu nunca tive a oportunidade de falar com essas pessoas a respeito desse caso, aliás, eu falei muito pouco dele, porque ele me emociona grandemente, não é? Mas, oportunamente, então, eu vou apresentar o Dr. Ronaldo e o Frei Francisco. É com muita alegria que eu me dirijo a estudantes de Direito e os cumprimento na pessoa da querida Stephanie de Oliveira Mota, exemplo de dedicação à leitura. E a leitura, gente, muda a vida, a leitura muda paradigmas. Eu cumprimento os professores que incentivaram os seus alunos a estarem conosco essa tarde. E eu faço na pessoa da querida Amanda Barbosa, minha querida parceira nos cursos e estudos de negociação e mediação. Eu mando um beijo para todos os alunos da professora Amanda, não é programa de rádio, mas eu tenho que mandar um beijo, porque vocês têm a melhor professora do Brasil, gente, é a professora dos juízes, né? Quando o assunto é métodos adequados de solução de conflitos. Mas eu estou aqui hoje para falar de algo que muito me emociona, que foi a sentença por mim proferida, que se tornou conhecida como a sentença do caso Shelbasf, ou o caso Shelbasf. E depois o Dr. Ronaldo Lira e o Frei Francisco vão falar no que isso se tornou, não é? Bom, em 2007 e, posteriormente, em 2008, foram apresentadas duas ações à segunda vara de Paulínia, da qual, então, eu era juíza titular. Aquela que seria nacionalmente conhecida como a Ação 222-2007 foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas, foi uma ação elaborada pela jovem e brilhante procuradora Clarissa, e outra, um ano depois, foi apresentada pela Associação dos Trabalhadores Expostos às Substâncias Químicas e pelo Sindicato dos Químicos de Campinas. Tá? Essa ação é a 684-2008. Essas ações foram por mim instruídas, reunidas e posteriormente julgadas numa única sentença judicial. De forma muito singela, né? Eu conto que nessa primeira ação se pedia a reparação à sociedade dos danos causados pela contaminação que a empresa Shell promoveu no Recanto dos Pássaros em Paulínia, como vocês tiveram a oportunidade de ver aí nesse vídeo, onde a Shell construiu o parque industrial. Quando ela construiu esse parque industrial? Exatamente quando ela foi proibida de operar nos Estados Unidos, né? Ela passou a produzir aqui no Brasil exatamente os produtos que tinham sido proibidos e banidos nos Estados Unidos. Dizia o Ministério Público do Trabalho nessa ação que a reparação deveria ser feita a toda a sociedade, porque a contaminação não havia afetado apenas os trabalhadores, mas era um dano que era coletivo e que essa responsabilidade pela contaminação e reparação do dano era objetiva, ou seja, independia da prova da culpa da empresa pelo evento danoso. Pedia-se na ação a condenação da Shell e da BASF, que posteriormente passou a explorar
esse parque industrial em 622 milhões de reais. Nós estamos falando 622 milhões de reais no ano de 2007. É muito dinheiro. Bom, essa ação também pedia a contratação de plano de saúde para todos os empregados, trabalhadores terceirizados, trabalhadores autônomos que trabalharam no polo industrial das empresas em Paulínia, bem como para todos os seus familiares, assim como para todos os trabalhadores que se ativaram no entorno, nessas chácaras que vocês viram, né? E também em outras empresas que estavam instaladas no bairro Recanto dos Pássaros. Bom, essa ação, então, basicamente, ela pediu dano coletivo, o dano à sociedade, e a proteção à saúde das pessoas expostas a essa contaminação. A segunda ação, ela já tinha um outro recorte. Ela reafirmava tudo aquilo que o Ministério Público do Trabalho dizia, né? Que havia uma contaminação gigantesca, que essa contaminação já estava provada, mas ela pedia a reparação do dano individual para todos os trabalhadores que poderiam ter a sua integridade física e emocional atingida por essa mega exposição a tantos contaminantes. Basicamente, além de muitos outros, os contaminantes presentes na localidade e que foram lançados pelas empresas na terra e no ar, em face, inclusive, do descarte inapropriado de embalagens, e acabou por contaminar os lençóis freáticos, foram os seguintes. O benzeno. O benzeno ele é cancerígeno, ele afeta os ossos, ele provoca modificação dos fetos, alterações cerebrais, ele causa sono e tontura, além de problemas sérios no sangue, como a leucemia. O xileno, ele afeta o fígado, os rins e o sistema nervoso central. O tetracloroetileno, ele afeta o sistema nervoso central, causa dores de cabeça, vertigens, náusea, vômito, fadigas, dores de cabeça, inconsciência e morte súbita. O dicloroetano, ele é altamente cancerígeno. Entretanto, o pior disso tudo não são esses contaminantes, cada qual deles, porque eles são conhecidos e essa contaminação é muito séria. O pior disso tudo é a contaminação cruzada. É a exposição das pessoas, o que não se conhece o resultado, a esses diversos fatores em conjunto. Isso nunca foi estudado, isso não se sabe o que pode acontecer. E não é à toa que Paulínia, a cidade de Paulínia, infelizmente, se tornou a Câncer City brasileira, a cidade do câncer. E os trabalhadores do Parque Fabril, no caso da Shell, eles, e isto foi estudado e tabulado, eles têm incidência de câncer e de problemas com seus filhos em número muito superior a qualquer outro lugar no mundo, de forma isso estatisticamente demonstrada. E foi muito triste, porque duas das pessoas, dos mais jovens que vocês veem nesse vídeo, faleceram, né? Aquele senhor que fala, eu tive problema no baço e tal, pouco depois ele faleceu. Então, eu vi no curso do processo judicial, as pessoas vinham comigo, depois elas vinham doentes e depois elas tinham falecido. Então, toca muito na minha alma o que eu vi ocorrer. Não é que ninguém me contou, eu realmente vi isso acontecer e conversava com os médicos e eles me diziam, isso está claramente vinculado ao processo de exposição a esses contaminantes. De uma forma muito, muito singela e passando como lição de casa para todos os alunos, a leitura da sentença, né, que a Escola Judicial vai pôr aí no chat,
um link do PDF da sentença para que vocês conheçam mais profundamente esse caso. As maiores dificuldades da adoção dessa decisão foram as seguintes. Veja, eram muitas as questões, a sentença tem muitas páginas, mas os dois pontos cruciais dessa decisão e que mudaram paradigmas foram: quem tem direito a ser assegurado em uma ação na Justiça do Trabalho? Então, primeiro, a delimitação de quem teria seus direitos analisados e assegurados pela Justiça do Trabalho, em face da competência constitucional atribuída à Justiça do Trabalho. E, em segundo lugar, que tipo de prescrição aplicar ou não aplicar aos direitos pleiteados nessa ação, tendo em vista a normatização constitucional da prescrição aplicável à seara trabalhista. Vamos, então, analisar de forma muito breve e sucinta cada um desses pontos, que eu acho que são os mais interessantes deste caso. Bom, a competência da Justiça do Trabalho está traçada no artigo 114 da Constituição Federal e, basicamente, diz respeito às ações oriundas das relações de trabalho. Note-se que não é relação de emprego e, portanto, estão abrangidas na competência da Justiça do Trabalho o direito dos trabalhadores empregados, terceirizados e autônomos, e esses que trabalharam para a Shell e para a BASF estavam, assim, incontroversamente inseridos como beneficiários dos direitos pedidos na ação. O que a sentença traz de novo é o reconhecimento de direitos aos filhos desses trabalhadores, nascidos após a exposição de seus pais aos contaminantes, em face da possível alteração genética de seus pais, porque expostos a tantos produtos em contaminação cruzada. E isso não se sabe o que dá. O fato é que há um grande número de nascimento nesta região de pessoas que tiveram filhos em condições, portadores de necessidades especiais. Pela primeira vez na Justiça do Trabalho brasileira, reconheceu-se o direito a filhos de trabalhadores que tiveram a possibilidade de ter a sua genética modificada pela exposição de seus pais a produtos teratogênicos, ou seja, produtos que causam anomalias e malformações congênitas. Afinal, apenas em decorrência do contrato de trabalho de seus pais é que esses filhos foram ou poderiam ser contaminados. Essa inovação da sentença, adotada já na decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou às empresas que dessem aos trabalhadores e seus filhos o atendimento médico integral, foi confirmada pelo Tribunal Regional, em decisão em mandado de segurança, de relatoria da desembargadora Helena Rosa, e, posteriormente, na decisão do recurso ordinário, relatado pelo desembargador Nishima. Com relação aos demais dependentes e cônjuges, aos moradores do Recanto dos Pássaros e aos trabalhadores que lá se ativavam para sitiantes locais, ou mesmo para outras empresas, mantive o entendimento de que a competência era da justiça comum, porque nada os liga ao contrato de trabalho em benefício das empresas réis. Bom, e se essas pessoas têm direitos, esses direitos podem ser buscados e já tinham sido buscados também numa outra ação civil pública na Justiça Comum. Não é que elas ficaram desassistidas, é que a competência da Justiça do Trabalho foi limitada, então, a esses casos. Bom, a segunda questão complexa dessa ação, por mim analisada de uma forma que mudou paradigmas, então aplicados, foi a questão da imprescritibilidade dos direitos solicitados. As empresas, em suas contestações, argumentavam de forma veemente que os direitos pedidos estavam prescritos, porque, afinal, a contaminação não era atual. Há muito tinha ocorrido e, inclusive, tinha sido por elas denunciada.
O artigo 7º da Constituição Federal, em seu inciso 29, assevera que a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho tem prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Os contratos dos trabalhadores expostos à contaminação, neste caso, já tinham sido encerrados, em muitas ocasiões, há décadas, né? No mínimo, há muito mais de 2 anos, porque o Parque Fabril, quando ocupado pela BASF, teve sua atividade encerrada. Entretanto, a inovação da sentença, sob meu ponto de vista, foi entender imprescritíveis esses direitos, tendo em vista que a matéria tratada na ação tem a finalidade de salvaguardar direitos absolutamente indisponíveis e, portanto, imprescritíveis, na medida em que nela se busca a proteção à saúde e à vida. Entendi e consignei na sentença que não se pode cogitar de aplicação de prescrição quando o dano promovido é permanente, contínuo, acarreta degradação ambiental, cujos efeitos se prolongam no tempo. Outros sim, tornou-se conhecido que, anos após a contaminação e mesmo anos após a denúncia realizada pela Shell, assumindo essa parte, né, dessa contaminação ambiental, que depois se descobriu muito maior do que a denúncia feita, os trabalhadores estão desenvolvendo patologias decorrentes da exposição aos contaminantes. Ontem, no Hospital de Paulínia, eu soube de um urologista que tenha atendido novos trabalhadores com cânceres relatados e vinculados a essa exposição. Essas patologias podem levar décadas para se manifestar e é inadequado reconhecer prescrição quando o dano promovido é permanente e contínuo. Afinal, os efeitos da degradação ambiental se prolongam no tempo. Afastou-se, portanto, pela primeira vez em uma sentença trabalhista, a prescrição prevista na Constituição Federal. São esses os 2 pontos mais emblemáticos da sentença, que condenou as empresas a pagarem dano coletivo no importe de 761 milhões de reais. Também houve condenação em dano individual no valor de 20 mil reais por ano de trabalho ou fração superior a 6 meses, e determinação para que as empresas custeassem a integral atenção à saúde de todos os empregados terceirizados e autônomos que trabalharam na planta por pelo menos 6 meses, bem como em favor de seus filhos nascidos no curso desse período ou posteriormente, além de arcarem com R$ 1.500 por mês para cada trabalhador, em todo o período que elas deixaram de pagar esses custos com plano de saúde. Isso deu cerca, na data do proferimento da sentença, de R$ 70 mil por mês para cada um dos beneficiados. Assim, cerca de 1.100 pessoas se tornaram beneficiárias desses direitos e o estão usufruindo. Finalmente, é importante indicar que o que definiu a condenação não foram princípios trabalhistas, mas princípios vinculados ao direito ambiental, que são principalmente o princípio da precaução, que assevera que toda atividade que causa algum dano, o empresário tem obrigação de responsabilizar por esses danos, ainda que eles não sejam claros, mas que eles sejam possíveis, e o princípio do poluidor pagador, aquele que causa qualquer tipo de dano ou prejuízo ambiental deve repará-lo. Bom, esses foram os principais fundamentos da sentença proferida, cuja condenação maior já estabelecida na Justiça do Trabalho do Brasil gerou o recolhimento de 22 milhões de reais de custas processuais. Quero contar para os alunos da doutora Amanda que tudo poderia ter sido resolvido com as empresas por um acordo que está indicado nos próprios autos da sentença. As empresas
concederiam um singelo plano de saúde aos seus empregados, a Shell construiria um equipamento de saúde em Paulínia e a BASF entregaria R$2,5 milhões de reais para uma entidade de Paulínia que reabilita crianças com necessidades especiais. Os trabalhadores e o Ministério Público teriam fechado o acordo, está registrado nos autos da sentença. Ou seja, tudo teria sido resolvido por menos de 50% do valor das custas que foram pagas no processo. A condenação, entretanto, mantida pelo tribunal, gerou o maior acordo trabalhista gestado na justiça brasileira, e é para falar deste acordo e de sua repercussão é que, em nome da Escola Judicial, recebo com muita emoção o Dr. Ronaldo Lira e o Frei Francisco. O currículo do Dr. Ronaldo é vastíssimo, mas o resumirei neste momento, para o que peço licença. O Dr. Ronaldo Lira é procurador regional, procurador em 2º grau de jurisdição, não é? Atualmente na 11ª região, mas eu já sei que ele está retornando a Campinas. Ele, há pouco tempo, foi guindado ao 2º grau, não é? E, por isso, eu o parabenizo efusivamente. Ele foi vice-coordenador nacional de quase todos os trabalhos relevantes que a nossa querida Cristina Pera se referiu, né? O trabalho, o combate à exploração, ao trabalho da criança, do adolescente, coordenadoria de meio ambiente do trabalho. Ele integrou diversos grupos de trabalho para atualizar as nossas normas regulamentares. Ele foi da comissão editorial da revista do MPT, organizou o livro Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, homenagem aos 10 anos da CODEMAT, é autor de diversos artigos e pesquisas jurídicas. Sobretudo, o Dr. Ronaldo Lira foi o grande gerente de um legado. Eu digo isso assim, né? Ele foi o gerente da destinação de um valor muito efetivo e que gerou, né? Ele foi o grande arquiteto de toda a destinação do caso Shell, e por isso eu lhe sou extremamente grata. Eu, desde já, vou apresentar também o Frei Francisco Belotti, para quem eu peço ao Dr. Ronaldo que depois passe a palavra, que, em face do seu relevante trabalho, obteve parte da destinação dos valores do caso Shell. O Frei Francisco, padre Nélio Belotti, ordenou-se em dezembro de 84, aos 24 anos, e já no ano seguinte, portanto, acho que com menos de 25 anos, e com autorização do Papa João Paulo II, ele foi para a cidade de Jaci, ao lado de São José do Rio Preto, e lá fundou a Associação em Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, entidade filantrópica cristã, da qual é o presidente nato, que hoje, prestem atenção, gente, tem mais de 70 serviços de saúde distribuídos pelo Brasil e pelo mundo. O Frei Francisco está no Haiti. Eu sempre me pergunto como uma pessoa tão doce como o Frei Francisco pode se tornar o CEO, o CFO, de uma organização tão grande e complexa. Sob sua responsabilidade estão hospitais gerais de grande porte, de pequeno e de médio porte, hospitais que recebem deficientes físicos sem possibilidade terapêutica, um dos maiores trabalhos no Brasil com isso, dependentes químicos, albergues, restaurantes populares, projetos que recebem crianças e adolescentes. É de responsabilidade da entidade por ele capitaneado um hospital em Porto Príncipe, capital do Haiti, país devastado por uma tragédia, o mais pobre das Américas. O Frei Francisco também tem ramificações do seu trabalho em Portugal.
As obras do Frei Francisco estão no Brasil, em São Paulo, Rio, Pará, Goiás, Paraná e Ceará. Quando o Frei Francisco inaugurou o seu trabalho com dependentes químicos no Rio de Janeiro, que é uma ala do Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus, na Tijuca, em 2013, o Papa Francisco esteve presente e pediu ao Frei que tomasse conta dos doentes da Amazônia. E assim surgiu a ideia do Barco Papa Francisco, que tem o apoio de 2 hospitais físicos que estão estabelecidos. Esse barco logo terá 2 outros companheiros. Acho que já tem, né, um companheiro, o Barco Hospital Papa São João Paulo II e o Barco Hospital São João 23. O doutor Ronaldo Frei Francisco. É uma honra incomensurável recebê-los. Não imaginam a minha emoção. O que a vida me deu de melhor foi conhecer e poder ter em minha história de vida pessoas que tanto me inspiram como os senhores, como seres humanos. Concedo a palavra ao Dr. Ronaldo, que posteriormente me fará o grande favor de passá-lo ao Frei Francisco. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Minha querida amiga, excelentíssima desembargadora Marinês, uma honra imensa estar aqui com vocês. A escola é um lugar que eu gosto muito de comparecer, e ainda mais quando a gente pode contribuir, falar um pouquinho com os alunos e alunas, no caso aqui da doutora Amanda, porque são eles que vão nos suceder, né? Então, eu acho que o nosso maior legado é poder inspirar pessoas, e eu fico muito feliz quando eu vejo as fotos desses meninos e meninas de toga, usando a tribuna do tribunal, do pleno, porque é um sonho a ser realizado, né? E eu acho que é uma incumbência muito grande, um desafio muito grande para nós, né, Marinês, enquanto uma excelente desembargadora, magistrada, eu como procurador, o Frei como um ícone do terceiro setor, passar alguma coisa para essas pessoas. E nós sabemos que as pessoas precisam de notícias boas, as pessoas precisam de esperança. Então, com todos os desafios que foi noticiado aqui hoje, né, pela Cristina, pelos vídeos, pela doutora Marinês, sabe, nós temos um saldo positivo muito grande. Eu costumo dizer que a 15ª é um celeiro de decisões, a 15ª é um dos tribunais mais brilhantes do país, porque tanto no Ministério Público como na magistratura nós conseguimos desenvolver ações que serviram de espelho para o Brasil inteiro. Muita coisa foi replicada a partir daqui, né? Não só as ações individuais, mas ações coletivas, decisões. Então, o Tribunal de Campinas tem essa medalha de prata, aí, como vocês falaram, segundo lugar em tamanho, de estrutura, mas eu acho que em resultado é medalha de ouro, porque nós temos coisas que os outros tribunais não têm. Principalmente porque eu que estou há mais de 20 anos no Ministério Público, sou testemunha do laboratório que é a magistratura de Campinas e o Tribunal de Campinas em promover grandes ações. O caso da Shell em especial, que nos traz aqui hoje, é um exemplo. A sentença da doutora Marinês foi divulgada no país inteiro e utilizada por muitos tribunais como modelo de aplicação do direito ambiental. Então, de fato, aquilo que aconteceu, o trabalho brilhante dos procuradores, dos advogados do sindicato, dos advogados da ATESC, que é a Associação das Vítimas, nada disso teria valor se não fosse a condução e o julgamento da doutora Marinês. Então, assim, isso é reconhecido nacionalmente, o seu brilhantismo. E o Tribunal de Campinas também, quando mantém a decisão na sua integralidade, né? E
Num segundo momento, foi dito aqui que a ação foi ajuizada em 2007, a segunda em 2008. Em abril de 2013, foi firmado o acordo junto ao Tribunal Superior do Trabalho, na época presidido pelo ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Então, em abril de 2013, foi firmado o acordo, Ministério Público do Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, da Associação das Vítimas, da ATESC, com as empresas Raizen, que viram uma joint venture com a Shell, a BASF, ou seja, as empresas que estavam lá no polo passivo. Esse acordo, em 2013, traz alinhavado em suas cláusulas o tratamento e assistência dos trabalhadores, né? Os trabalhadores, como foi dito aqui, os seus filhos também que foram habilitados. Eu acho que é importante dizer aqui para vocês a singularidade que é a da ação civil pública. A ação civil pública é uma ação tanto quanto rica no sentido jurídico de promover a reparação, não só pecuniária, mas uma reparação jurídica de qualquer lesão que aconteça aos direitos coletivos, difusos, que nós chamamos genericamente de direitos meta-individuais, ou seja, aquele que não se restringe a uma única pessoa. Então, a ação civil pública, ela faz parte de um microsistema processual em que nós nos descolamos do processo trabalhista comum e entramos numa nova seara, que é uma seara mais complexa, mais ampla, para que nós possamos promover justiça de uma forma mais integral, de uma forma mais ampla. Então, vejam os senhores aqui a beleza desse processo. Um processo tão complexo, né, que foi narrado aqui por uma das vítimas que estava morando num hotel porque não foi devidamente assistida, ela como vizinha. Mas os trabalhadores, nós temos aqui a comemorar o resultado dessa ação. E nesse acordo, além da indenização pecuniária e de dano moral aos trabalhadores e aos filhos, e todos aqueles que se habilitaram no processo, nós tivemos também a reparação coletiva, que é o dano moral coletivo, que naquele momento foi acordado no importe de 200 milhões de reais, parcelado em aproximadamente 5 anos. Né? Então, foi paga uma parcela naquele ano, e sim, nos 5 anos seguintes, nós fomos recebendo esses valores. Pois bem, firmado o acordo, devidamente homologado pelo presidente do TST, esse processo retorna a Campinas. Esse processo volta para a fase de execução. E, para nós, foi uma experiência única poder manejar esse importe, esse valor de 200 milhões de reais. Como a doutora Marinês noticiou aqui, foi a maior condenação na Justiça do Trabalho brasileira, o maior acordo firmado numa ação civil pública até o momento, né? Hoje ele só perde para Brumadinho, que foi um caso mais recente, cujo acordo atingiu a monta de 400 milhões de reais, mas tem esse valor histórico de ter sido a primeira grande ação civil pública do Brasil, né, na área trabalhista. E o que nós conseguimos fazer com esses recursos? Bom, inicialmente, nós ficamos um tanto quanto assustados, né, de falar assim, olha, nós não temos um curso de gestão, nós não temos uma grande experiência para fazer projetos dessa monta. Nós, há 10 anos, já fazíamos destinações, mas valores infinitamente inferiores. Então, quando chega esse processo, o nosso procurador-geral foi instado a constituir uma comissão de membros para que a gente pudesse, de uma forma muito transparente, eleger as entidades, eleger os projetos que seriam contemplados com esses recursos para desenvolver projetos sociais. Então, vejam, 200 milhões de reais, a gente poderia desenvolver 200 projetos de 1 milhão de reais. Seria muita coisa. Imagina beneficiar 200 instituições com 1 milhão de reais. Mas
eu pensei o seguinte: essa vai ser uma oportunidade única para que nós possamos deixar um grande legado para a sociedade brasileira. Então, eu integrei essa comissão, integro até hoje, ainda não foi dissolvida, ainda temos projetos a serem inaugurados, e foi assim, nós promovemos um edital, foi publicado o edital de habilitação para que todas as entidades sem fins lucrativos pudessem apresentar projetos a serem analisados. Projetos para realizar ações de interesse público que pudessem atender a população brasileira. Então, assim foi feito, né? Nós fizemos um edital e que aí fomos recebendo inúmeros, nós recebemos mais de 90 projetos, foram protocolados projetos de toda a ordem, todo mundo queria fazer uma audiência comigo, todo mundo queria conversar comigo, sabe? E todo mundo achava que o seu projeto era o mais importante. E, enfim, foi um período que nós conseguimos, assim, conhecer muita gente, conhecer muitas instituições. Foi um período de experiência muito grande, né? Porque nós atendemos todo mundo que nos procurou e visitamos também muitas entidades. Então, o critério foi mais ou menos o seguinte: recebido o projeto, foi feita uma análise, num primeiro momento, superficial do que era aquela entidade, até do ponto de vista de se ela tinha alguma coisa nas suas certidões negativas, algum problema, para que a gente pudesse passar por um segundo passo, né? E aí, assim, né, superada essa fase, vamos analisar a questão da adequação, a questão da viabilidade do projeto. Porque eu recebi, por exemplo, alguns projetos que tinham um prazo de 2 anos e depois ele se exauria no tempo, né? Então, as pessoas, vamos fazer um projeto com as pessoas em Paulínia, vamos fazer uma pesquisa, assim, assado, e depois acaba, né? E aí doa o que tiver de bem material para o município, etc. Recebi projetos também de plantação de árvores para fazer reflorestamento em alguns lugares. Então, foram muitos projetos, né? E de valores muito diferentes, né? Mas, assim, em primeiro lugar, como foi dito aqui, a poluição em Paulínia foi muito séria e gerou danos enormes, principalmente danos à saúde das pessoas. Algumas doenças graves, como foi dito aqui, até de câncer de trabalhadores ou de pessoas. Então, esse assunto, tratamento de câncer, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, foi um assunto que me despertou a curiosidade de conhecer essas instituições e também dialogar um pouquinho sobre isso. O que a gente poderia fazer nessa área? Foi então que eu conheci a doutora Silvia Brandalize, que é uma das maiores médicas do Brasil na área de câncer infantil. É a gestora do Hospital Boldrini. Então, ela nos procurou, queria apresentar projeto, eu visitei a entidade, fiquei encantado, mas o projeto dela, como todos os outros, foi submetido à nossa comissão. O projeto da doutora Silvia foi um projeto grande, um projeto para a construção de um centro de pesquisa de câncer infantil. E por que isso é tão importante assim? Porque, como foi dito aqui, uma pessoa contaminada, ela pode ter alteração no seu DNA, e aí o filho pode nascer com algum problema de saúde, ou alguma deficiência, ou até mesmo desenvolver um câncer. Então, hoje, através das pesquisas que o Boldrini desenvolve, ela consegue detectar da onde rastrear, né? Da onde vem aquele câncer. Se foi do pai, se não foi, se foi alguma coisa que ela adquiriu no curso da sua vida. Ou seja, foi um projeto que eu reputo que é uma coisa fundamental. Infelizmente, nós sabemos que o Brasil não investe muito em pesquisa, ao contrário de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa. Então, eu pensei, se nós não fizermos esse projeto, ninguém vai fazer. E era um projeto grande, foi um projeto de
48, quase 49 milhões de reais, que implicou na construção de uma grande edificação e o aparelhamento também. E assim foi feito. A doutora Silvia recebeu esse recurso, construiu, comprou os equipamentos, contratou os profissionais e está tocando com recursos da entidade. Então, todo o custeio ficou por conta do Boldrini. E eu acredito que foi uma decisão muito acertada, porque o Boldrini tem uma história fantástica em Campinas e em todo o Brasil, né? Eles têm até doenças patenteadas que eles mesmos descobriram. Então, é um modelo de entidade. Essa foi a primeira entidade que eu conheci, a primeira que eu visitei. E assim, está no nosso quintal, né? Aqui em Campinas. Então, eu até me senti na obrigação de dar um maior prestígio para a doutora Silvia Brandalize e para o Boldrini por tudo que eles representam. Eles recebem pacientes do Brasil inteiro. E eles são fantásticos. Então, eles foram contemplados e tem um projeto magnífico de pesquisa em câncer infantil. E aquilo que eu falei aqui no começo, nós temos que estar de olho para as próximas gerações, né? Porque se a gente pensar no hoje, o que vai ser das crianças, adolescentes, daqueles que vão nos suceder. Então, é uma preocupação muito... E não sou eu que estou falando, isso é a preocupação constitucional, né? A própria Constituição Federal promove lá o princípio da proteção integral e é uma coisa que eu gosto muito de lembrar para todas as pessoas, que a criança ela deve ser protegida por todas as pessoas, não só pelo pai, pela mãe, pelo Estado, mas é dever de todos nós proteger nossas crianças. Bom, dito isto, eu tive a grata oportunidade de conhecer o Hospital de Câncer de Barretos, hoje conhecido como Hospital de Amor. Fui recebido lá pelos médicos, pelos pesquisadores e pelo seu presidente, o nosso querido Henrique Prata, que é uma pessoa conhecida nacionalmente, porque todos nós sabemos que é um hospital que também recebe pessoas de todo o país. Um hospital referência na pesquisa, na prevenção, no tratamento de todos os tipos de câncer. Ele não trata o câncer A ou o câncer B, câncer infantil e todos aqueles tipos que a gente conhece, inclusive cuidados paliativos, que são aquelas pessoas que já não tem mais um prognóstico de cura, mas ainda tem uma sobrevida e que recebem esses cuidados. Através do Hospital de Câncer, a gente teve assim uma expectativa e a possibilidade de conseguir trazer para Campinas o Instituto de Prevenção e Tratamento de Câncer, principalmente das mulheres, porque foi construído aqui esse instituto para combater o câncer de mama, especialmente. Não só, também faz alguns outros tipos de rastreamento, como o Papa Nicolau, câncer ginecológico, etc., mas o grande foco é o câncer de mama. E aí ele é atendido tanto na edificação, na unidade fixa, como nas duas carretas que estão circulando na cidade de Campinas. Então, nós temos uma carreta num bairro, outra carreta no bairro, fazendo esse rastreamento de câncer de mama de mulheres de 40 a 69 anos e também a coleta do Papa Nicolau. Isso foi um trabalho assim, paradigmático na nossa cidade. Infelizmente, a gente tem um alto índice de câncer de mama na cidade. E tínhamos, na época, um déficit muito grande de atendimento dessas mulheres. E o hospital veio para isso. O hospital agora já está com alguns anos de funcionamento, junto com as suas carretas, assim, conseguiu realizar milhares e milhares de exames, de atendimentos, de consultas, ultrassom, cirurgias e várias outras coisas, e prevenção, né? Porque vocês sabem que um diagnóstico precoce de um câncer salva a vida de uma pessoa. E isso que tem sido feito aqui em Campinas. As mulheres não ficam no ping-pong de um posto de saúde para o AME, para o hospital, aguardando um procedimento cirúrgico por anos, para chegar num determinado dia e falar: você está com metástase, tem que fazer uma retirada da mama ou fazer cirurgias maiores e até mesmo perder a vida. Então, assim,
com esse projeto, nós já estamos salvando vidas, né? Nós já estamos recuperando aqueles números, né? E aquelas vidas perdidas que nós não conseguimos fazer dos trabalhadores da Shell, né? Então, como eu costumo dizer, como a gente não pode voltar no passado, a gente tem que olhar para o futuro e ver o que a gente pode fazer de mais precioso, né? Então, para mim, salvar a vida dessas mulheres aqui na região de Campinas é uma coisa magnífica, porque sem esse projeto essas mulheres não estariam sendo tão bem atendidas e rapidamente atendidas e cuidadas se o projeto não existisse. Mas o Henrique Prata, como uma pessoa muito iluminada, também desenvolveu um outro projeto, que é um centro de pesquisa molecular em Barretos, né? Então, assim foi construído, e é um projeto capitaneado pelo biólogo português Dr. Rui Reis, que é uma pessoa magnífica, que coordena lá o IEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, que tem publicações nacionais e internacionais por conta da grandiosidade desse centro de pesquisa. E também, para complementar o projeto que nós fizemos com Barretos, nós temos 2 carretas, uma de tomografia e outra de ressonância magnética, que rodam aí o estado de São Paulo. Ora estão lá em Barretos, ora estão em Campinas, ora estão em outros lugares, né? Então, esse foi um grande projeto que nós fizemos com o Hospital de Barretos. Só de Barretos recebeu quase 70 milhões de reais. É um projeto grande? Mas é um projeto muito ousado, muito promissor e que tem tido resultados fantásticos. Então, é por isso que eu disse aqui no começo, se a gente tivesse distribuído para muitas entidades, a gente não teria conseguido salvar vidas como a gente tem salvado com esses projetos. E o Henrique Prata, assim, ele tem um outro grande mérito, que eu acho que de todos que ele tem na vida dele, pelo menos comigo, um dos maiores foi me apresentar ao Frei Francisco, né? Porque eu acho que mudou a minha vida, mudou a vida do Frei, mudou a vida do Henrique, e da doutora Marinês e de milhares de pessoas do nosso país, né? E eu digo isso com muita felicidade, porque o Frei, como já foi dito aqui, é uma pessoa idealista, uma pessoa que desde cedo tem envolvimento com projetos sociais, não só com pessoas em recuperação de álcool e drogas, mas de tratamento de todo tipo de doença. E aí, né, por conta desse encontro que infelizmente ele teve com o Papa Francisco, ele começou a desenvolver as atividades lá na Santa Casa de Óbitos, lá na Calha Norte do Pará, e ele, junto com o Dom Bernardo, ele vai contar essa história depois, com muita propriedade, ele teve essa ideia de fazer o Barco Hospital, que eu vou deixar para ele contar, mas eu não posso deixar de fazer o registro, que ontem completou 2 anos de inauguração. Há exatos 2 anos atrás estávamos eu, Marinês, Gisela, Frei Francisco, Fernando, nosso querido ex-presidente também do tribunal, lá no município de Belém, junto com as autoridades locais, inaugurando o que hoje para nós é um grande projeto que eu acho que nós fizemos, que é o Barco Hospital Papa Francisco. E que, felizmente, eu já tenho um irmão ao seu lado, que é o Barco Hospital São João Paulo II, né, e junto com as ambulâncias. Mas depois o Frei vai contar com detalhes essa história. Bom, além do Frei Francisco, Henrique Prata me apresenta Adriana Brasil. Adriana Brasil é uma médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, uma pessoa espetacular, que já desenvolvia há 10 anos um projeto lá em Piracicaba, que é também rastreamento de câncer, atendimento de pessoas com câncer. E a Adriana Brasil replicou o projeto do Hospital do Amor, aqui de Campinas, em Piracicaba. Então, é o mesmo projeto, é a mesma planta, também em parceria com o Hospital do Amor, que ajudou muito na construção, detalhamento, com profissionais da construção civil. Então, é uma réplica, só que tem alguns detalhes que a doutora Adriana acrescentou e ficou com a cara dela. Quem conhecer vai ver que aquele hospital é o Hospital da Adriana.
que também tem números impressionantes, também tem resultados impressionantes, também tem uma carreta, um rastreamento organizado de câncer de mama, de mulheres de 40 a 69 anos, e tem lá um sucesso imenso, um reconhecimento imenso na região de Piracicaba. E vejam que é a corrente do bem, vejam que é a corrente do amor. O Henrique me apresenta a Adriana, que me apresenta o Dr. Flávio Gripe, da Unicamp, que também é cirurgião de cabeça e pescoço. E também me apresenta o Dr. Agrício Crespo, professor titular da cadeira de otorrinolaringologia da Unicamp. E apresentam também um projeto para ampliar o serviço médico na Unicamp. E foi feito também um projeto grande, projeto de mais de 40 milhões, que uma construção que já está agora terminando, fase de construção, e é um projeto que vai assim mudar a referência de Campinas no tratamento de não só câncer de cabeça e pescoço, mas de todas as doenças de cabeça e pescoço, todas as doenças do aparelho auditivo, olfativo, garganta, tudo menos cérebro, né? Menos área de neurologia. E é um prédio próprio, um prédio grande, de aproximadamente 3 mil metros, que também vai abrigar o centro de pesquisa, ou seja, um hospital-escola, um hospital que está saindo de algumas salas do hospital das clínicas da Unicamp e vai ter vida própria, né? Então, projeto magnífico que temos certeza que vai ter resultados grandiosos. E digo isso pela expertise da Unicamp, digo isso pela expertise dos médicos e do departamento de otorrinolaringologia, que é reconhecido um dos melhores do país, porque ele tem uma cadeira de mestrado, doutorado e de fellow, né? São um pós-doc que as pessoas até concluem esses estudos fora do país. Enfim, são projetos esses que eu falei, tanto de Barretos, do Frei, do Boldrini, da Unicamp e do Ilumina, que são projetos que, para mim, já podia parar por aqui, né? Mas nós conseguimos ainda desenvolver alguns projetos menores, que é o ampliar o serviço de neurocirurgia do Hospital Regional de Sumaré, que é um hospital público do governo do estado de São Paulo, também gerido pela Unicamp, com pessoas magníficas, né? Um projeto com certificação canadense, com pessoas muito gabaritadas. Pra vocês terem ideia, os médicos da neurocirurgia falaram assim: Ronaldo, a partir dessa ampliação que vocês fizeram, nós vamos ter os mesmos equipamentos na sala de cirurgia que eu tinha quando estudava lá nos Estados Unidos. Então, veja o que nós estamos fazendo com o SUS, com o serviço público. Estamos elevando demais a qualidade, não é? E esse projeto custou cerca de 2,5 milhões de reais. Tá? Um outro projeto, que não é aqui na nossa região, mas não menos importante, mas talvez os alunos da doutora Amanda aí vão ficar felizes, que é um hospital das clínicas lá da USP de Ribeirão Preto. É a ampliação do serviço, ampliação do projeto, que é uma ala de queimados. Então, é um projeto de quase 9 milhões de reais, que vai implicar em reforma, compra de equipamentos e vai melhorar muito o serviço. Para quem conhece o interior, sabe que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto também é uma referência para o país. É um hospital gigantesco, é maior que o Hospital das Clínicas da Unicamp, então também foi contemplado, porque os senhores e as senhoras sabem que poucos lugares do Brasil se dedica à ala de queimados, se dedica aos cuidados e tratamento das pessoas que são vítimas de queimadura. E lá é um hospital de referência. Para finalizar, o último projeto que nós concluímos foi com um projeto de pesquisa, foi um projeto realizado com a Politécnica da Bahia, com apoio do Sereste de São Paulo, que foi um projeto de pesquisa do amianto, né? Um projeto que fez um rastreamento das vítimas, de trabalhadores que ficaram doentes, foram expostos, e aí esse trabalho foi publicado recentemente aí em alguns veículos.
Bom, então, concluindo, nós recebemos 200 milhões da Shell e, com a atualização das contas judiciais, nós pagamos 220 milhões de reais. O recurso prosperou em 10% e isso fez com que nós pudéssemos realizar mais projetos. Então, por exemplo, com a Fraternidade e a Associação São Francisco, além do projeto do Barco Papa Francisco, nós conseguimos fazer custeio por algum tempo, nós conseguimos financiamento das ambulâncias e depois nós fizemos um remanejamento do recurso para a construção do barco, do segundo barco, que é o João Paulo II. Mas, doutora Marinês, rapidamente, eu passei aqui, até pela digital da hora, pelos nossos projetos. Depois eu vou ficar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, eu estou à disposição, mas vou passar a palavra para esse querido amigo, o nosso Frei Francisco, que é uma referência nacional e internacional na área não só do atendimento à saúde, mas do atendimento humanitário, né? Não só por esse grande trabalho que ele tem no Sudeste, mas na Amazônia, no Haiti, em Portugal, lá no Hospital de Braga, hospital que o Il Poverello, que ele assumiu há alguns anos, também tem alguns freis lá trabalhando. Ou seja, o Frei não pertence mais ao Brasil, o Frei pertence à humanidade, né? Então, em todos os sentidos, os nossos cumprimentos, a nossa reverência, a nossa grande admiração por essa pessoa que tem, assim, ele com todos os seus confrades, com as irmãs, com os voluntários, com o apoio dos trabalhadores, empregados do barco, tem revolucionado a saúde pública no Pará e, em breve, também no Amazonas. Então, eu passo a palavra agora com muita alegria ao Frei Francisco. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. O meu paz e bem. Gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que quando a nossa instituição completou 30 anos de fundação, um repórter perguntou qual era o maior patrimônio que nós tínhamos adquirido nesses 30 anos. E eu respondi a ela com a maior tranquilidade deste mundo. O maior patrimônio que nós conquistamos neste mundo foram as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E quando eu me refiro às pessoas que Deus colocou no nosso caminho, neste momento me refiro a todos os senhores e senhoras que fizeram e fazem. A diferença está aí. Fizeram e fazem parte desta história. Escrevem esta linda história de amor, como eu digo sempre, com H maiúsculo. Isto tudo aconteceu quando nós recebemos o Papa Francisco no Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro, no início da Jornada Mundial da Juventude. Cumprimentei e imediatamente ele perguntou: vocês estão na Amazônia? Eu disse não. Então ele carinhosamente deu alguns tapinhas no meu rosto e disse assim, olhou para mim e disse: então vocês devem ir. Em seguida, nós assumimos a direção da Santa Casa de Óbidos, no Pará. Óbidos, a diocese é dirigida por um frade franciscano também, e a Santa Casa se encontrava totalmente no descaso e na paralisia. Eu, até então, pensava que já tinha cumprido com a missão do Papa Francisco. Vocês estão na Amazônia? Não, então devem ir. Em seguida, nós fomos pedir recursos da mineradora Alcoa para ajudar na construção e na reabilitação da Santa Casa de Óbidos. E eles disseram assim, nós ajudamos lá, mas vocês assumem o Hospital de Juruti aqui para nós, que há 3 anos construímos,
que o senhor, doutor Ronaldo, teve a oportunidade de conhecer, uma pérola, um Boeing no meio da selva amazônica, totalmente 3 anos sem ter internado sequer um único paciente. Então, mais uma vez, eu já tinha me convencido de que a nossa missão já estava completa. Santa Casa de Óbidos, à beira do Rio Amazonas. Juruti, à beira do Rio Amazonas. Pronto, cumpri com o meu dever. Mas, numa tarde, estando lá em Óbidos, sentado na varanda da casa, olhando para o Rio Amazonas, eu estava meio triste, porque nós tínhamos organizado alguns mutirões de voluntários médicos da nossa região para fazer lá mutirões de cirurgias e etc. E, de repente, as pessoas não chegaram até o hospital, não chegaram até os mutirões. E eu comentando com o Dom Bernardo, o bispo de lá, também frade franciscano, que eu estava triste, porque as pessoas não tinham chegado. Uma porque o barco virou, outra porque o rio subiu, outra porque o rio desceu, outra porque não tem o dinheiro para o transporte. Enfim, eu olhei para ele e disse assim, bom, Dom Bernardo, já que elas não vêm até o hospital, nós temos que arrumar um hospital que vá até elas. Então, foi aí que o toque de Deus, o grande patrimônio das pessoas que Nosso Senhor colocou no nosso caminho, e aqui me refiro ao senhor, a doutora Marinês, em nome de todo esse grupo maravilhoso que transforma as palavras em ação. Porque hoje nós estamos muito no mundo das palavras, mas transformar as palavras em ações é para as pessoas que têm no coração o sentimento do outro. E isto, eu estava num programa com o nosso querido Henrique Prata, e ele perguntou para mim qual que era o projeto dos meus sonhos. E eu disse, o projeto é um barco hospital, que vá até as pessoas. Então, foi aí que ele nos apresentou esta figura fantástica, com o Dr. Ronaldo, o Wagner, seu assessor, pessoas de uma sensibilidade incrível, e a partir daí começamos a discutir o projeto. E eu me lembro muito bem, Dr. Ronaldo, da sua pergunta depois de toda a explanação da região amazônica. O senhor falou assim para mim, pode começar a construir o projeto e nos apresente. E depois o comitê, a comissão vai julgar tal. Eu falei, mas o que eu coloco nesse projeto? O senhor me respondeu assim, coloque todos os seus sonhos. E eu respondi para o senhor assim, mas o senhor sabe o tamanho do meu sonho? O senhor me respondeu, o tamanho eu não sei, mas eu sei que pequeno não é. Vamos fazer alguma coisa que possa ser resolutiva. Não adianta, o senhor disse com essas palavras, não adianta a gente fazer uma maquiagem na situação de quem muitas vezes só terá esta única oportunidade para ser atendido. E a partir daí, então, começamos a montar o projeto, detalhar o projeto. E aqui fica o meu agradecimento por inúmeras reuniões que fizemos contigo, e o senhor foi nos dando todo o direcionamento de como fazer ou não fazer. Eu acompanhei aqui a sua explanação maravilhosa, mas eu lhe digo que foi uma audácia grande sair do estado de São Paulo para uma região tão distante quanto é a região do Amazônia. E assim, no dia de ontem, um dia de ação de graças, 2 anos de inauguração. 2 anos que passaram por algumas fases importantes. Passou de agosto a dezembro, passou a fase de irmos nas comunidades, de fazer os atendimentos, e de agosto de
De 2019 até dezembro, nós atendemos 24.400 pessoas, com os mais diversos atendimentos. Uma outra fase que o Barco Hospital encarou de frente foi a primeira fase da pandemia. Nós não podíamos, num momento desse, cruzar os braços. Nós sabíamos que tinha comunidades ribeirinhas totalmente contaminadas pelo vírus. E nós, o que fazer? Sabíamos da complexidade inicial que a pandemia nos avançava. Então, fizemos um enfrentamento com consultas, ambulatório de gripe, tratando as pessoas, começando a fazer os testes e, de janeiro até dezembro de 2020, atendemos mais de 80.000 pessoas. O barco que vai ao encontro das pessoas.